Bora lá começar, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre preparo e administração de medicamento. A página é 138 e vocês vão receber no grupo uma atividade para me entregar segunda-feira, valendo nota. Tava bom demais para ser verdade, né? Você estava demorando, né? E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante para a gente, que é farmácia, preparo da medicação, aonde é toda parte de vocês. E aí, logo no comecinho da nossa apostila, ele fala para vocês que a administração de medicamento tem que ser realizado ou preparado pelo auxiliar de enfermagem, ou pelo técnico de enfermagem, ou pela equipe de enfermagem, tá? É uma atividade que requer muito atenção. Eu tenho que ter muita atenção quando eu for preparar. Uma coisa que eu vou falar sempre para vocês: nunca na vida de vocês administre medicação que o colega prepara. Nunca na vida de vocês façam isso. Porque você não sabe o que ele preparou, você não sabe o que tem naquele... é uma dipirona só, e pode ser uma outra coisa. Pode matar o paciente, mas quem aplicou? É a Núria. Tá? Então, nunca, gente, nunca. Fala, desculpa, sinto muito, mas eu não vou fazer a medicação porque você preparou. Agora, se você quiser desprezar essa e trazer a medicação, eu olho e preparo. Aí eu faço. Tá? Uma coisa que é muito importante para nós é conhecer os nomes certos, tá? Saber o que são esses nomes certos. Para que serve quando a gente fala aí de o paciente certo? Não é porque um homem que nunca vai no médico e vai com a namorada junto e a mulher fala, pode entrar, senhora. Não, mas não é eu, é ele. Então, é ler o nome do paciente, né? Certificar, tipo, Ivan Nicolas. Aí ele fala, oi, sou eu. Aí é o senhor, fale o seu nome inteiro para mim. Aí ele vai falar Ivan Nicolas, né? Então, ele está certificando o nome dele. Você está fazendo no paciente certo. Uma dupla checagem. Você chama, ele fala oi, qual é o seu nome inteiro? Ah, você acabou de falar. Não, isso é importante para você, é segurança sua, tá? O tempo certo, o horário correto dessa administração do medicamento é importante, tá? O medicamento certo, ler o medicamento, olhar lá, opa, cefalexina, 750 miligramas. O senhor é alérgico a algum tipo de medicamento? Né? Já pergunta. E fala para o paciente, você vai tomar a amoxicilina, você vai tomar Rocefin, falar o nome do medicamento que você vai aplicar naquele paciente. Tá? Validade, ver a validade desse medicamento é importante. É importante vocês conhecer esse medicamento. Dose certa. Qual foi a dose prescrita? Foi 1 grama, 250 miligramas, e aí sucessivamente. A abordagem, como é que eu vou abordar esse paciente? Como é que eu vou explicar, orientar esse paciente, tá? Via certa, quais são as vias de administração? É intramuscular, é endovenosa, é bioral, é sublingual, e aí sucessivamente. É tópica, é intradérmica, tá? Então, tudo isso é importante a gente conhecer. Registrar o medicamento que você fez. Administrado medicação conforme prescrição médica, item 3. Perfeito. Com boa aceitação, sem aceitação, não aceitou. Hora certa, colocar o horário correto dessa administração deste medicamento. É importante. Ai, que delícia esse negócio no cabelo. Quero bem fazer no meu. Carinho no meu cabelo. A bebê. E a via certa, né? A gente fala se é uma via oral, se é uma via subcutânea, qual tipo de via que vai ser feito esse medicamento. Então, tudo isso é importante a gente falar. Tudo isso é importante a gente visualizar e entender. Gente, isso aqui é muito importante. Levem para a vida de vocês esses nomes certos.
Tá mesmo. Bora lá. Farmacologia. Estão vendo aí meu PowerPoint? Sim. Então, essa parte que eu falei para vocês estava na apostila, tá? Os 9 steps. Talvez tenha aqui, mas a gente já falou. Os conceitos básicos. O que é uma farmacologia? Quando a gente fala da farmacologia, a gente fala que é uma ciência que estuda as interações entre os compostos químicos e organismos vivos. Ai, que bom. Professor, Oi. tá na apostila essa farmacologia? Tema 9, página 138. Na minha não tem, não. Você está na saúde do adulto? Sim, professor, saúde do adulto. É o tema 9. Prepare a administração de medicamento. Sim, tema 9. O que está falando no seu tema 9? Então, preparo e administração de medicamentos. Aí vem via subigual, né? Subigual. Mas Cuidado. é isso que nós vamos falar. Ah, então tá diferente. Tá bom, professor. É que na apostila está descrevendo tudo, né? Todos os jeitos de dar os medicamentos, descrevendo como é que faz. O professor no PowerPoint ele vai mostrar de outro jeito. Não, eu vou mostrar tudo no PowerPoint. Só que eu não coloquei igual. O que está aqui eu não coloquei. Eu peguei coisas melhores, mais novas, um monte de coisa. Entendeu? Tá bom, professor. Então, bora lá. Farmacologia. É a ciência que estuda as interações entre o composto químico e os organismos vivos. Qual é o efeito? Nós temos o efeito benefício e maléfico. O medicamento ele pode tanto te ajudar como ele pode te atrapalhar. Por isso que ele chama droga, tá? Quando a gente fala. E aí, nós, só para conhecer, eu coloquei um histórico aqui para vocês. Quando a gente fala das fontes escritas pelos médicos farmacêuticos, Egito, papiros 1500 a.C., Mesopotâmia, tabuinhas da argila de 2100 a.C., e China, tratado médico 3700 a.C. Quais são as matérias-primas que eu uso no medicamento? Eu uso plantas, animais e minerais. Então, essa é a matéria que a gente usa para fazer um fármaco. Qual a atividade relacionada à farmácia? Manipulação das plantas, nós chamamos de os boticários, né? Que na França começou a partir do século X e no Brasil no período colonial entre o século XVI ao século XIX, tá? E aí nós temos as grandes indústrias de farmácia que começam a acontecer, as drogarias com medicamentos alopáticos no século XX e um dos primeiros medicamentos sintetizados são as aspirinas, tá? Então, se vocês pegarem aí, deixa eu ver qual página, já passo para vocês certinho. Depois eu falo. Quais os termos utilizados em farmacologia? Droga. Qualquer substância que interaja com o organismo produzindo algum efeito. Que tipo de efeito? Para dor, para matar uma bactéria, para matar um vírus, e aí sucessivamente. O fármaco. O que é um fármaco? É um princípio ativo. Substância definida, propriedades ativas produzindo um efeito terapêutico. Então, eu quero que aquilo resolva. Então, o fármaco é um efeito terapêutico. Medicamentos. Uma ou várias substâncias associadas ao princípio ativo.
com finalidade de produzir um efeito terapêutico. Então, quando a gente tem aquele medicamento que é em 3, congestionante, antitérmico e antianalgésico, então, é isso que é o medicamento. Remédio, substância ou recurso utilizado com a finalidade de produzir um efeito terapêutico. Placebo, substância inerente que pode ou não ter finalidade terapêutica. Isso aqui é mais para curiosidade de vocês, para vocês conhecerem, tá? Dose, qual tipo de quantidade, princípio ativo e sua concentração contida no medicamento? Então, quando tem lá 250 miligramas, isso é uma dose. É o que tem de princípio ativo. 500 miligramas, isso é um princípio ativo. É o tanto de dose que contém. Dose letal, que a gente fala 50, DL 50. Quantidade de uma substância química capaz de matar 50% da população em estudo. Então, nós temos uma dose letal, que pode matar aí quem está fazendo esse estudo. Perfeito? Posologia, modo como o medicamento deverá ser administrado. Tomar dipirona de 4 em 4 horas. Alguém chamou? Ou alguém está querendo entrar? Posologia. Então, como o médico falou, tomar 3 vezes ao dia, 2 vezes, de 12 em 12, de 6 em 6, de 8 em 8, de 4, e aí sucessivamente. Reação adversa. Qualquer resposta ao uso do medicamento que seja nociva e não intencional. Então, é uma dose adversa, é o que você... que o medicamento ele seja nocivo. Eu posso ter um enjoo, eu posso ter uma tontura. Então, isso nós chamamos de reação adversa. Iatrogenia, doenças ou alterações patológicas resultantes de efeito colateral do medicamento. Então, o medicamento pode causar uma iatrogenia. Ele pode, sim, aí, causar um efeito. É esperado acontecer isso. Idiosincrasia, hipersensibilidade congênita a determinado medicamento. Então, eu posso ter aí uma hipersensibilidade àquela droga que está entrando no meu organismo. Tá? Isso pode acontecer. Ok? O que é um medicamento que ele tem biodisponibilidade? A fração de uma dose de medicamento que tem acesso à circulação sistêmica. O que é uma circulação sistêmica? A corrente sanguínea. Tá? Então, uma fração do medicamento está na corrente sanguínea. Ele está tendo acesso à corrente sanguínea. Então, ele tem a disponibilidade por isso. Lembra, eu tomo medicamento via oral. Coloco na minha boca, bebo a água, ele vai pelo estômago, ele chega lá no... Mentira, ele vai pelo esôfago, chega no estômago, ele é degradado, ele é cortado em pedacinhos, né? As enzimas, né, do estômago, né, o suco gástrico, ele fica cortadinho pequenininho. Aí ele vai, isso em 20 minutos, ele vai lá para o intestino delgado. Ele indo para o intestino delgado, ele vai fazer a absorção desse medicamento, para poder trabalhar aí dentro do organismo, tá? Então, tudo isso acontece dentro do organismo. Então, é por isso que a gente fala de biodisponibilidade. A bioequivalência é que se dá em vivo entre 2 produtos farmacêuticos que possuem a mesma biodisponibilidade. No mesmo momento que eu tomo, eu posso administrar esses 2 medicamentos juntos, sem problema algum. Medicamento genérico, medicamento com o mesmo princípio ativo, forma farmacêutica, dosagem, que é um medicamento de referência que não possui nome de marca. Então, é igual vocês falam, o médico passou de diclofenaco de sódio, que nós temos o nome dele genérico, Voltaren. Tá? Medicamento similar, medicamento com o mesmo princípio ativo, de forma farmacêutica, a mesma dosagem que o medicamento de referência, mas possui um nome e outra marca, tá? Então, ele possui, mas é a mesma coisa que ele precisa. Qual a ação farmacológica? Um fármaco deve ser eficaz e seguro. Eu não posso ficar inseguro com esse fármaco. Ele tem que ser eficaz dentro do meu organismo. Eu preciso que ele trate aquilo que foi esperado.
Tá? Então, é por isso que a gente fala desse fármaco. Bora lá. Aí já começa a falar um pouquinho sobre a finalidade do fármaco. A finalidade dele, para que eu preciso dele? Né? Por que eu preciso desse fármaco? O que ele vai fazer aí de bom na minha vida? Ele tem a finalidade como curativa, possui ação de curar determinadas doenças. Ele tem também como paliativa a finalidade. Ele possui ação de controlar determinadas doenças. Então, como paliativa. Ele tem profilática. O que é profilática? Quando você vai para o dentista, você vai arrancar o dente, vai fazer alguma coisa, ele pede para você tomar aí um antibiótico. Por quê? Ele está fazendo uma profilaxia para você não ter uma bactéria, para você não ficar doente, né? Então, ele está fazendo profilática. E diagnóstica, que auxilia na realização de um procedimento ou de um diagnóstico. Então, ele está dando um medicamento aí para ajudar vocês. Então, isso é importante, tá? Composição do fármaco. Meu Deus, que passarinho chato. Por que a gente fala aqui tudo isso antes, que aqui já vai tudo, chegando no lugar que a gente tem que primeiro passar? Eu tenho que saber como age um fármaco dentro do organismo, porque senão eu não vou saber o que acontece. Então, nós temos princípio ativo, ação farmacológica. Recipiente ou veículo, substância que são acrescida à forma do medicamento, como finalidade de dar forma. Então, ó, eu tenho cápsula, né? Eu tenho cápsula, elixir, né? Pomada, tá? Chamado de recipiente para a forma farmacêutica sólida. Chamamos de veículo para a forma farmacêutica líquida. Então, esses tipos de fórmula. Eu posso tanto fazer um comprimido, como posso fazer um elixir, uma pomada, e aí sucessivamente. Então, como que a gente chamamos aqui o acondicionamento desses medicamentos? Recipiente, envolto e invólucro. Invólucro, e aí, ó, tá vendo todos esses aqui que a gente tem. Ampola, frasco de PVC, blister, tá? Então, são tudo esses. Aí nós temos as formas sólidas, comprimido, supositório, pílula, cápsula, cápsula gelatinosa e drágeas. Semissólida, pomadas, gel e unguento, tá? Aqueles que vocês acabam passando no peito do paciente, né, Vic Vaporub e aí sucessivamente. Líquidas, soluções, suspensões, elixir, xaropes e emulsões. Gasosas, gases analgésicos e aerosóis, né, bombinhas e um monte de coisa. Agora, começa lá as vias de administrações. Quais são essas vias de administrações? Quais são os fatores que devem ser avaliados para a escolha da via? Quanto ao paciente, estado patológico do paciente, nível de consciência. Professor, por que eu tenho que ver o estado patológico e o nível de consciência desse paciente? Porque se ele estiver comatoso, eu não vou conseguir dar via oral para ele. A idade, quando chega uma certa idade, é horrível você dar alguns tipos de medicamento. Quando criança, tá? Então, nós temos esse tipo de coisas. Tipo de procedimento. Como eu irei fazer esse procedimento? Como que eu vou trabalhar com esse paciente? Tá? Então, tem que ver se vai ser via sistêmica e aí sucessivamente. Quanto ao medicamento, características organolépticas. Então, como que vai ser essa característica desse medicamento? Como que eu vou fazer com esse medicamento? Tá? Propriedades físicas ou químicas. Espera aí que eu vou prender o cachorro. Desculpa, meus lindos.
propriedade física, química, como que vai ser isso, e farmacocinética, toda a parte que como ele vai entrar dentro do organismo, tá? E o efeito esperado, que é o local sistêmico, se é um local, se é sistêmico, emergência prolongada, então é o efeito esperado. Uma coisa rápida, tá com dor, deixa eu ajudar a tirar a dor, né? E aí sucessivamente. Tipos de vias, aí entra lá o que a gente começou, via oral, que tem aqui, a administração de medicamento oral, como que a gente vai fazer, né? É uma via mais segura e barata, aonde vai ajudar o meu paciente, aonde todo mundo é aceitável. Agora começa na página que a gente está vendo, tá bom? Via sublingual. Alguns medicamentos são colocados embaixo da língua. Por que eu ponho embaixo da língua? Porque a língua é bem vascularizada. Então, ela absorve por aí, já cai direto na corrente sanguínea, tá? Via parenteral. O que é uma via parenteral? É endovenosa, intramuscular, subcutânea, tá? Hipodérmica, intradérmica, epidural, intraóssea e intraarticular. Então, nós temos todas essas vias que vocês estão vendo. Essas vias EV, intramuscular e subcutânea, todas essas vias são parenteral, que cai direto na corrente sanguínea, tá? Cai direto na corrente sanguínea e a gente acaba aí fazendo no paciente. Então, chamamos de via parenteral. Via inalatória, aquela que a gente faz a inalação no paciente, né? Como anestésico e um monte de coisa. Via tópica é aquela que a gente passa, né, na própria pele do paciente. Via intramucosa, que a gente faz na mucosa, que é a via sublingual também, né? Ou a gente vai fazer aqui, ó, olho, auricular, nasal, tá? Então, ouvido, nariz e boca, né? São essas vias que a gente acaba fazendo. E via retal, que é os supositórios, e aí sucessivamente, tá? E aí vocês acabam vendo injeção subcutânea, né? Tipos aí. E na apostila de vocês estão vendo a apostila? Na apostila estão dando os materiais. Lembra que eu falei sobre o material que vocês vão usar, o procedimento, aí ela fala passo a passo, tá? Então, essas são as vias que a gente vai trabalhar. Intramuscular, região deltoide, a angulação da vacina, né? Mas isso a gente vai falar depois. Olha lá, via sublingual, via vaginal, via oftálmica, via retal, via nasal e via auricular, ó, tá vendo? Ó, auricular. Percebe que a pessoa dá uma levantadinha na orelha, não é puxar a orelha, é levantar um pouquinho só, tá? Fica mais fácil para entrar o medicamento e deitadinho. E o olho, a gente faz assim, ó. Ou puxa ou faz uma bolsinha para colocar. Nunca coloca direto na íris do olho do paciente. Nunca faz isso, tá? E aí as vias parenterais, que a gente fala, ó. Intramuscular, angulação de 90 graus. A seringa em pé, ela tem que chegar no músculo. Subcutânea, ela vai pegar o tecido subcutâneo, tá? Endovenoso, ela vai pegar aqui, ó, a veia. Intradérmico, ele vai pegar só a pele, tá bom? Então tem tudo isso. Eu vou mandar para vocês esse PowerPoint, tá? E aí a gente fala, o que é uma farmacocinética? Estuda o caminho percorrido pelo fármaco no organismo animal, humano e aí sucessivamente. Ele começa como? Ele tem absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Absorção é quando você toma o fármaco, né? Aí ele vai fazer toda a parte metabólica, sistêmica e aí sucessivamente. Aí ele vai ser excretado para onde? Urina, fezes, suor e aí sucessivamente. Tá? Então, tudo isso acontece aí neste meu paciente. Tá? Farmacodinâmica. Efeitos fisiológicos e bioquímicos dos princípios ativos e seus efeitos. Compreende ação-alvo, aonde que eu quero que aconteça,
esse medicamento, que ele faça a ação dele, o mecanismo que ele vai trabalhar, qual o alvo que ele tem que percorrer, o que ele deve fazer naquilo ali, se é uma cicatrização, se é matar uma bactéria, um vírus, e aí sucessivamente. Efeitos terapêuticos, qual o efeito progressivo, qual o efeito desejado e efeitos tóxicos. A gente tem que se preocupar com isso. E aqui faz de conta que você está passando uma pomada, ação de uma antifúngico, né? Um antifúngico que vai querer matar um fungo que entrou dentro do organismo do paciente, ok? Aí, uma bula de medicamento. Como que é uma bula de medicamento? A gente é variável de acordo com o laboratório, mas o nome do medicamento, o registro da Anvisa, apresentação. O que é a apresentação do medicamento? Comprimido revestido de 500 miligramas em embalagem de 20 ou 200 comprimidos. 700 miligramas em embalagem de 20 ou 200 comprimidos. Uso oral, uso adulto acima de 12 anos. Composição, medicamento da Anvisa, 500 miligramas, cada comprimido revestido contém 500 miligramas de paracetamol, recipiente ácido estárico, amido, pré-gelatinizado, hipromelose, macrogol e provina. Isso aqui é todo medicamento placebo. Para que está indicado esse medicamento? Pela Anvisa, ele foi testado que ele é indicado para o tratamento de febre e dores leves e moderadas em adultos, tais como dores associadas à gripe, resfriado comum, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, dores associadas à artrite, cólicas menstruais. Então, isso é uma bula que a gente tem que conhecer, tá bom? Prescrição médica. O que é uma prescrição médica? A prescrição médica que a gente vai acabar tendo, tem que ter lá o nome da instituição, né? Se é um posto de saúde, se é um hospital, o nome do paciente, o nome do medicamento, a dosagem, se é 500 miligramas, 100 miligramas, a via de administração, se é oral, subcutânea, intradérmica, a posologia, quantas vezes ao dia, qual a dosagem correta, quantidade, quantos comprimidos, tempo de tratamento, 5 dias, 6 dias, 7 dias, assinatura e carimbo do prescritor, local e data. Se não tiver tudo isso, vocês podem se recusar como auxiliar e técnico de enfermagem para fazer. Se não tiver tudo isso. Não é negligência de vocês, tá? É importante, todos os fármacos são venenosos, a dosagem faz com que seja veneno ou remédio, tá? Isso aqui a gente já vê. Então, aí fala de Camila Claudel, né? Que é uma valsa da dança dos mortos. É bem assim mesmo. Eu falo desse jeito para vocês, não acabou não. Essa mão que cura é essa mão que mata. Essa mão que te ajuda é essa mão que também te mata. Tá? Então, toda essa parte de material, de medicamento, é muito importante vocês saberem, conhecer, porque vocês vão trabalhar com medicamento. Então, aqui, na nossa apostila, ele vai mostrar para vocês o que eu pedi para vocês. Lembra que eu falei para vocês, para eu carimbar o caderno de vocês, o material do medicamento? É isso. Eu quero a bandeja de preparar. O que já tem aqui é o que nós vamos também falar na nossa aula de segunda-feira. Nós vamos fazer a atividade e vamos também fazer o teórico prático. E vamos ver um pouquinho sobre material e bandeja. Por isso que nossa aula vai ser aí essas duas partes, tá? Administração endovenoso, que a gente vai ter, tá? Toda essa parte que a gente conhece. E junto na escola nós vamos falar sobre o tema 10, que é os acessos venosos periféricos e hipodemoclise. E aí a gente vai falar sobre isso. Então, gente, essa é a importância que eu tenho que conhecer sobre o medicamento. É isso que eu quero que vocês... Porque assim, professor, o medicamento, tá, você falou, mas como que ele entra na boca? Como ele age? Como ele sabe que tem que tratar aquilo? Então, foi por isso que eu dei essa introdução no começo, tá? Eu dei um pouquinho a mais para vocês conhecerem. Porque senão não dá para vocês conhecerem medicamento, né? Ele entra na minha boca, aí ele passa pelo esôfago, vai pelo estômago, ele é degradado, aí ele é absorvido, vai para a corrente sistêmica, e aí faz toda a parte que ele precisa trabalhar. Tudo bem?
Eu acho que isso fica bem claro para vocês. Porque, assim, não é uma coisa que você vai falar, ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Não, você já sabe administrar o medicamento. Só que é tão fácil eu chegar lá e dar uma injeção na bunda do paciente. Mas eu vou dar a injeção na bunda do paciente, tá? E aí? O que que faz? Como está agindo esse fármaco? Aí o auxiliar de aí o paciente pergunta para você, tá, mas esse medicamento é para quê? Você está me dando medicamento para quê? O que que ele vai fazer no meu organismo? Aí você fica olhando para a cara do paciente. Lá no grupo, lá no grupo eu mandei para vocês já os exercícios. Professora, é para deixar no caderno ou para te entregar? Não, isso vai ser entregue, vai valer nota. Ok, obrigada. É para ser entregue, professor? Isso, na segunda-feira. Isso, na segunda-feira. Aí vocês viram que lá na apostila, lá na página, ele está falando sobre a via de administração e ele está falando no tecido subcutâneo, né, locais de aplicação, aonde que pode ser feito. Lá em saúde do adulto, a gente falou onde pode ser administrado, lembra? A via subcutânea, a insulina, vocês lembram disso? Que eu mostrei para vocês? E aqui na página 140, a página 140, ela está mostrando para vocês aonde pode fazer subcutânea, tá? Aí ele fala, ó, procedimento, lavagem das mãos, organize o material próximo ao paciente. Tá? Então, que eu preciso para vocês. Qual material, como é o procedimento, como é realizado. Então, é isso que vocês vão ler para estar na cabecinha de vocês. Tá? Eu quero que vocês leiam, compreendam. Por isso que eu falei, passa para o caderno de vocês, porque tem gente que memoriza assim, escrevendo e lendo, né? Tem gente que memoriza mais fácil. Então, isso é importante vocês conhecerem. Eu vou mandar o PowerPoint para vocês poderem também responder as questões. Tá bom? Esse PowerPoint que eu dei hoje para vocês.
Professor, essa é a atividade para entregar segunda? É que eu tô no ônibus, não dá para fazer agora. Eu ainda não cheguei em campo. Pronto. Oi. Essa atividade é para entregar segunda? Lawane, desliga o microfone. Que você tá... Lawane, é para entregar segunda-feira. Obrigada. E você que não vá segunda, não. Dessa vez eu vou, professor. Mandei o PowerPoint também, tá bom? Para vocês responderem. Tá bom, Ingrid? Tira a mão da boca. Da Covid. Dei outro. Professor, você não fez chamada ainda não, né? Não, Amanda. Tá bom, obrigada.